destaques do esporte chegando com a Magda. Bom dia, Magda. Bom dia, Vini e ouvintes do programa Primeiro Jornal. O Coritiba confirmou na tarde de quarta-feira a contratação do meia Anderson. O clube paranaense acertou junto ao Inter o empréstimo de 1 ano do jogador. Anderson concedeu entrevista ao site do Coritiba, onde falou sobre o desejo de fazer história no clube. Estou muito feliz por estar aqui, pela oportunidade de vestir esta camisa. Com certeza, espero fazer história no clube, afirmou ele. Pelo Instagram, Anderson se despediu do Inter e agradeceu pelo período de 2 anos que passou no Beira-Rio. Com as informações do esporte, Magda Padilha. Agora, pontualmente 8 horas, você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM, na manhã desta sexta-feira. 23 graus e 4 décimos a temperatura. Nosso contato agora é com o deputado Darcísio Peronde, que vai conversar com a gente, com os ouvintes aqui de Teutônia e do Vale do Taquari. Deputado, seja bem-vindo, prazer em falar com o senhor, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, prazer é meu conversar com a Rádio Tirol, de Teutônia. Faz tempo que eu não vou aí, uma cidade bonita, fazia ainda faço uma boa relação aí da cooperativa de eletrificação. Acho muito linda essa cidade. Bacana, muito obrigado. A gente fica honrado quando a gente ouve isso de pessoas que levam a nossa cidade também para todo o Brasil. Mas, deputado, o grande assunto do momento é a reforma da Previdência, e só para deixar o senhor localizado, nós já realizamos essa semana 2 entrevistas falando disso, uma com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Teutônia e outro com o presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de toda a nossa região. E, obviamente, eles têm o posicionamento deles. Então, eu queria que o senhor esclarecesse ou deixasse mais claro para nós, deputado, num primeiro momento, qual é a real necessidade da reforma e aonde está esse furo esse furo da Previdência que essa PEC está tentando, pelo menos no momento, amenizar um pouco. Qual é a situação real da nossa Previdência, deputado? Primeiro, tem 2 razões para fazer a reforma da Previdência. A primeira, olhando para a ciência da demografia, que estuda quantas pessoas nascem, que tempo elas vivem, quando elas morrem, faz uma média, qual é a tendência num país, qual é a tendência no mundo. Então essa é a lei da demografia. O que significa isso? Assim, as pessoas no mundo inteiro, as famílias no mundo inteiro estão fazendo menos filhos, né? E todos nós, os idosos, estão vivendo cada vez mais no mundo inteiro e viva. E no Brasil também, isso é uma ótima notícia. Então, a primeira razão é a transição demográfica, envelhecimento da população, redução da natalidade. É só perguntar para o vovô ou para o bisavô quantos filhos eles faziam há 40, 50 anos. Em média no Brasil, há 40 anos era 8 filhos. Em torno de 8 filhos por família. Hoje é 1,7. A outra, a expectativa de sobrevida. As pessoas no Brasil têm expectativa de vida. Quando nasce, quanto tempo vai viver. No Brasil, as mulheres é 79 anos, a média das mulheres é 79 anos, dos homens é 72 e o homem e mulher é 75. Então, a mulher, quando nasce, vai até 79 anos, a média das mulheres. E dos homens é 72. Agora, se as pessoas não morrem de 0 a 5 anos, aí, quando passa dos 60, 65, tem uma sobrevida. Aí tem outro conceito, sobrevida. Por que de 0 a 5 anos, estou falando de 0 a 5 anos? Nós, os brasileiros, morrem mais de 0 a 5 anos. Ao nascer, nos primeiros 30 dias de vida, de 0 a 1 ano de idade, de 0 a 5 anos, criança, recém-nascido, lactente e criança. Depois os jovens, principalmente no Nordeste, violência e suicídio, mais violência. E depois essas doenças, câncer, coração, de pessoas com mais idade. Né? Então, os brasileiros, quando não morrem até 5 anos de idade, eles têm uma expectativa de sobrevida
de passar de 80 anos. Então, todos nós que não morremos até 5 anos, a média no Nordeste é de 82 anos. E no Sul é de 84 anos. Então, as pessoas que não moram até 5 anos, tá, vão passar de 80 com folga. Mas quem tem que ver isso? Aí entra uma outra questão. Como é que funciona o nosso sistema de previdência, Marcos Vinícius? Ele é um sistema solidário, solidário, de repartição. Você que é um contribuinte, o agricultor que está me ouvindo, né, o cidadão da cidade, o mesmo policial, o militar, ele contribui hoje, ele que está nativo, ele contribui para que o INSS, no mesmo mês, pega esse dinheiro e paga para um outro aposentado. Sim. Tá? Então, o dinheiro que o agricultor desconta, o urbano desconta, ou o Marcos Vinícius, não fica na conta do Marcos Vinícius. A Previdência pega esse dinheiro e já paga o próximo aposentado. Como no futuro, daqui 30 anos, nós estamos em 2030, nós vamos ter 40 milhões de idosos, vai dobrar. Em 2060, nós passamos para 70 milhões de idosos. E como eu falei, como cada vez mais está nascendo menos crianças e cada vez mais nós vamos viver mais, essa expectativa de vida, essa expectativa de sobrevida só vai aumentar. Então, no futuro, vai ter menos crianças nascendo, menos jovens e menos gente pagando todo mês, menos gente para entrar nesse bolo de repartição. Perfeito. Para pagar os inativos. Então, agora, ainda no Brasil, o Brasil ainda não tem mais velhos do que jovens. Mas daqui 10 anos já vai empatar. Daqui 20 anos vamos ter mais velhos do que jovens. E vai ter menos gente para pagar a Previdência. Sim. Aí vai faltar dinheiro. Então essa é a primeira razão, você entendeu? Sim, perfeito. Essa é a primeira razão. Tá? A segunda razão é o buraco fiscal. A Previdência, de fato, dá prejuízo. Eu tenho conversado com os agricultores. E eles me perguntam, mas Peroni, se acabar a corrupção, se acabar a fraude, mesmo tem muita judicialização na aposentadoria rural. Tá? Se acabar a fraude, se acabar a corrupção que tem por aí, que está enojando os brasileiros, parou agora com o presidente Michel, mas tem um saldo enorme, tá? Vai dar certo? Não, porque nós demoramos muito para mudar as leis. A Europa, a Ásia, todas passaram para a idade mínima. Agora, quase todas passaram para homem e mulher. Sim. E o buraco, agora, só para te responder o furo. Perfeito. O furo que a gente está custando, nós custamos para mudar a lei. Então, o prejuízo já é grande e vai aumentar. Então, vamos lá. Tem o risco de ninguém receber daqui 10, 15 anos. Ou só ter dinheiro para pagar os aposentados, não tem dinheiro para mais nada. O buraco vai crescer. Mas qual é o buraco? Os números vão se assustar. Eu vou começar primeiro pelo militar e pelo servidor público, o auditor, o promotor, etc. E também aquele que ganha bem pouco no serviço público. Tá? O buraco é de 77 bilhões. Isso dá quase o que o governo gasta com a educação no Brasil inteiro. Isso na área do serviço público e militar federal. Na área urbana, o ano passado deu 50 bilhões. Tá? Na área rural, o buraco foi ano passado de 100 bilhões. Porque tem 9 bilhões de agricultores que contribuem, o governo arrecada 9 bilhões com a produção agrícola e gasta 109. Então o buraco na rural é 100, nos militares e nos serviços federais, que tem em torno aí de uns 2, 3 milhões de ativos e inativos, inativo deve dar em torno aí de uns 2 milhões, o custo é 77 bi. E nas pensionistas de todo o Brasil, que são mais ou menos umas 10 milhões, o custo é 200 bilhões de reais. Se nós não enfrentarmos isso,
não vai ter dinheiro para pagar. Sim, perfeito. Não vai ter dinheiro para pagar. Deputado, com relação, como eu disse na abertura da entrevista, ouvimos o pessoal do sindicato, ontem teve sessão do Legislativo Teutoniense, a gente estava junto, e há uma polarização muito grande dessas pessoas, tanto sindicatos como vereadores aqui no Vale do Taquari, ao qual o senhor conhece a realidade, inclusive usa o seguinte termo: nós vamos marcar na paleta os deputados que votarem a favor. Não está na hora de sentar as duas partes, quem é a favor, as razões de quem é a favor, as razões de quem é contra, para participar do debate, até porque há a intenção do governo de já votar em março, inclusive, essa PEC, né? Não vamos votar. Não vão votar em março? Não é. A preocupação do sindicato era essa. Não, tem meia informação. Não, se tinha uma nata, nós vamos votar no plenário, fim de abril, começo de maio. Perfeito. E já ouvimos lideranças sindicais, a comissão especial está ouvindo, mas isso não é Grenal. Claro que não é Grenal. As pessoas têm que ter informação. Eu aposto que dos vereadores não sabiam que o buraco da Previdência no serviço público e militar é 77 bilhões e na lavoura, aposentadoria justa. Eu defendo a área rural. A aposentadoria é uma proteção social. Só que mudou idade, as pessoas estão nascendo menos e vivendo mais. Então chega um ponto que o dinheiro vai ter mais gente aposentada e menos gente nascendo para trabalhar e contribuir. Aí vai faltar dinheiro. E todo mundo fez. Raros países não fizeram. Perfeito. Tá? Isso não é um Grenal. Sim. Tranquilo, não é? E isso vai assegurar o recebimento. É que houve muita gastança e nós não mudamos as leis antes. Se nós tivéssemos mudado as leis há 20 anos atrás, que nós tentamos botar a idade mínima há 22 anos atrás, eu já era deputado, e não conseguimos, e o mundo já estava fazendo. Isso não é invenção do presidente Michel, não é invenção dos deputados da base, não é. O mundo inteiro está fazendo. Isso é ciência. Isso é a lei da natureza em relação à natalidade. Viu? Então não é assim. E com sinceridade, né, Marcos Vinícius? Há 40 anos atrás, os meus tios, a minha mãe, foi da colônia. Tá? Eu via, 40 anos atrás, comparando com agora, tá? As condições todas melhoraram, mas a minha preocupação é se não fizer reforma, não vai ter dinheiro para pagar. E o presidente Michel, por exemplo, essa reforma não é de nenhum partido, essa reforma não é de nenhum deputado, essa reforma não é de nenhum governo. Isso é uma reforma de Estado, assim, Estado é quem é o líder disso, no caso o presidente Michel, ou um deputado que tem responsabilidade, ele tem responsabilidade de estudar, ele tem que ver o conjunto todo, é um conjunto todo. Ele não pode assim preocupar, olha, é Grenal, é vida ou morte, é Grêmio Inter, o Fla-Flu. Não, isso é uma coisa muito séria. Se nós não fizermos isso, um presidente da República, um deputado, ele precisa estudar, porque a Câmara tem consultores, tem professores universitários, todos que estudam isso, né? Por isso, deputado, por isso que eu estava falando justamente da questão do debate, né? Porque a gente em torno, eu posso falar em Vale do Taquari e em cidade. Penso que acompanhando o debate ainda está muito raso. Tem a manifestação das câmaras de vereadores, mas não há alguém, por exemplo, com o poder de argumentação que o senhor está tendo agora para fazer essa colocação aqui, inclusive para os nossos sindicatos, inclusive para os nossos vereadores. Então, por isso eu chamo essa atenção. Pode fazer uma reunião com todos os vereadores da região aí de Teutônia, ver se tem uma liderança, se pode fazer uma provocação. Eu vou aí assim, com franqueza, viu? Que nesse momento não dá assim olhar para a urna. Então o presidente, se olhar para a urna, ele vai dizer assim, não, daqui 2 anos eu devo ser presidente, eu quero fazer sucessor, então não vou mexer com isso. Mas não pode, ele conhece os números, eu conheço os números, e a gente tem que ser verdadeiro também nisso. Ser bem verdadeiro. Eu estou estudando isso, eu não sei 100%, mas estou estudando. Tu percebesse assim, e nós estamos acabando privilégios, viu, Marco Antônio? Sim. Na minha região eu tenho feito a discussão.
os meus vereadores, os vice-prefeitos, prefeitos. Minha região é a região missioneira, região do Grande Birubá, do Grande Santo Ângelo, do Grande Juí, do Grande Santa Rosa. Aí ele disse, mas, sim, então, e o agricultor, não vão perder a aposentadoria. Quem tem esse direito hoje não vai perder nada. Não vai perder nada. Então você, agricultor, você da cidade, quem tem a aposentadoria não vai perder nada. Sim. E quem já tem o tempo suficiente pela lei antiga, né? E se nós votarmos, mas se já tem o tempo suficiente hoje, também está garantido. Sim. Também está garantido, só para tranquilizar. Okay. Para tranquilizar. Perfeito. Bom, mas aí um vereador agricultor, sábado passado, em Gíria, perguntou ao Peronde. Então tá, o agricultor vai continuar recebendo, para os próximos vai mudar? Vai. Os próximos vai para 65. Vão pagar o fundo rural, não. O fundo rural, com uma contribuição de 90, de 2,6, vai passar uma contribuição possivelmente mensal, mas não está da lei. Nessa mudança não está quanto vai ser. Mas vai ser uma contribuição por mês. Sim. Tem muita judicialização. O agricultor, no interior, de cada 100 agricultores, 35 estão na justiça. E está muito confuso isso, as leis atuais. Então vai normalizar, vai acabar essa lambança com o advogado também, fica tudo mais assegurado para os novos atuais, tem tudo para a nova lei, vai ser mantido, os novos, mas o vereador agricultor, pô, Peronde, mas por que o agricultor que vai passar para 60 e 65? Você me explicou, para 65 homens e 60 mulheres. Você me explicou que envelhece mais, tudo bem, que está nascendo menos gente, então no futuro vai ter menos gente que vai pagar, as leis demoraram para mudar, por isso que no Brasil está mais pesado em relação à parte do mundo toda, quase todo mundo que mudou, quase todos os países. Mas tá, isso eu entendi, o vereador, o agricultor me disse. Mas eu quero assim, e vai acabar dos graúdos da Previdência, dos graúdos do serviço público. É uma das perguntas que se faz, né, deputado? Isso é o osso. Então, eu vou dizer com absoluta segurança, essa lei vai pegar todos vão ter que contribuir. Eu já falei do agricultor, que vai ter um tempo de transição, não vai ser de repente. Do urbano também, um tempo de transição, não vai ser de repente. Quem já está, fica tudo assegurado. Mas todos os poderes, vamos começar por qual? Vamos começar por mim, eu sou parlamentar. Sim. Vai pegar todos os políticos, todos os deputados federais e senadores e deputados estaduais. Os próximos deputados não vão ter mais essa aposentadoria que tem hoje. Vão ter no máximo até 10 salários mínimos. Isso daí equivale a 6 mil. Não vai ser aposentadoria de 20, 30 mil. Não vai ser. Hoje no federal não tem mais. Tinha até 15 anos atrás e nós mudamos. Mas ainda ela é alta, isso é indiscutível. Então vai ser um teto até 10 salários mínimos. Até isso daí equivale a 6 mil. E depois, se quiser mais, vai fazer uma previdência privada. Então, deputado pega. 2, vai pegar o auditor fiscal, que se aposenta com 48 anos e 50 anos, da Receita Federal, o auditor fiscal da Previdência, que se aposenta com essa idade, mais ou menos, 48 e 50, que é um privilégio, também vai pegar. Ele vai pagar... Ele ganha aí 25, 30 mil, ele vai pagar até 10 mil, até 6 mil reais, que vale a 10 salários mínimos de referência. E agora o promotor estadual, o juiz federal, o ministro do Supremo, mesma coisa. O ministro Supremo, o deputado federal, o senador, ganha bruto 34. Os próximos vão pagar até 10 salários mínimos, equivalente a 6, e depois, se quiser, vai pagar a privada. Sim. O militar, a mesma coisa. Então, vai ser para todos. Sim, o isso militar é não está na reforma,
porque a reforma é mudança da Constituição. O militar é para uma lei ordinária, e que precisa menos voto para aprovar, e o governo está preparando a lei dos militares, que vai mandar dentro aí de 30, 40, de 30, 60, 90 dias. Sim, bom, então, acaba privilégio também. Ok, o assunto é amplo, né, deputado? A gente tem aqui no limite de tempo. Eu posso outro dia conversar. Com certeza. Deixa eu só te perguntar rapidamente na última intervenção aqui, para a gente saber qual é o trâmite, em que processo está a PEC, quais serão os próximos passos, a audiência, como está tramitando, em rápidas palavras, por gentileza, para o nosso ouvinte aqui de Teutônia e região. Em 30 segundos eu vou dar uma outra informação. Pois não. Então a Previdência dá um buraco que passa de 200 bilhões de reais. O governo está precisando pedir dinheiro para pagar isso, vai faltar, e tem uma informação que ela não dá prejuízo, uma informação da Associação Nacional dos fiscais que ganham bastante, que estão contra, que ela desce no cálculo dos fiscais da Anfib, deixa fora o servidor público e o militar. Por isso que eles dizem que sobra dinheiro, que é aquele buraco de 77 bi. Lembra que eu comecei a Sim, lembro. Agora a tramitação é assim, estamos fazendo muitas audiências, já fizemos em uma semana, já fizemos 3 audiências, ouvimos 20 lideranças, ouvimos quase todas as lideranças sindicais, quase todas. A Câmara está aberta para discutir, passa no plenário, se vota na segunda quinzena de abril até a 1ª de maio. Eu acho que vai ser assim, fim de abril, começo de maio. E depois, em maio, vai para o Senado, e o Senado discute o maio que falta, discute junho, e em julho deve votar. Então tem tempo bastante para... E eu vou te mandar material, não meu, eu vou te mandar material dos consultores legislativos da Câmara e do Senado, que são neutros, não tem partido, e só olham, e em cima desses dados, e só olham, não mudam, não inventam, e esses dados eu vou te mandar assim bem claro, por exemplo, e eu fico à disposição de você e dos vereadores, juntar todos os vereadores para a discussão em Teutônia num fim de semana tranquilamente. Ok, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado, Marco Vinícius, e continua esse programa aí de alto astral. Um grande abraço, bom final de semana para o senhor, deputado. Um abraço sempre às horas. Tá bom, deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. O assunto é esse, o assunto do momento, né, gente? Previdência, reforma da PEC 287, foi um assunto que norteou também a Câmara de Vereadores de ontem, e é importante que a gente ouça sempre as duas partes e que a gente siga o debate. Vamos rápido intervalo, na sequência as informações finais hoje.